Ao mesmo tempo que existem dias de fartura e dias de compartilhar a felicidade, existem dias em que algo importante pode faltar. Nessas horas, procuramos alguém que possa ficar ao nosso lado e nos ajudar. A vontade de fazer o bem é a nossa natureza. Esse comprometimento com os lugares que passamos é o legado que queremos deixar. A Aegea, nossa natureza, movimenta a vida. A de atmosfera, de água, de árvores. A de animais, de Amazônia, de Antártida. Lembre-se, não existe planeta B. A Ambipar ajuda sua empresa a cuidar do planeta A. Ambipar, a líder em gestão ambiental. Vivemos um momento de grandes desafios e mudanças, em que os bons exemplos garantem a prosperidade das próximas gerações e inspiram. E cada ação tem o potencial de gerar um novo futuro. É assim que estamos liderando a transição energética e a economia neutra em carbono no Brasil. É assim que juntos vamos gerar nosso futuro. Acesse nosso relatório e saiba mais. Bom dia a todos e a todas, é um prazer ter aqui hoje José Monforte, conselheiro de administração, que também foi presidente do IBGC, uma das pessoas que mais entende sobre governança corporativa no Brasil, e o Denis, CEO da TOTVS. Obrigada por ter vocês com a gente aqui hoje. Denis, eu quero começar com você. Os últimos anos foram anos de muita diversificação e crescimento para a TOTVS. E a TOTVS é uma empresa com uma cultura muito forte. Nesses últimos anos que a empresa cresceu tanto, a gente teve grande parte do time no trabalho remoto. Qual o desafio, como conciliar, manter essa cultura com um time que está crescendo e diversificando? Olha, realmente não é uma tarefa simples e acho que uma coisa importante de ser dita na partida é que agora é que a gente está começando a tentar ver qual vai ser a nova realidade, porque até aqui a gente teve dois grandes modelos. O modelo anterior à pandemia, né, que era o modelo presencial, e o modelo durante a pandemia, que foi um modelo praticamente remoto, pelo menos no caso da TOTVS, né? Então agora, nesses últimos 2 ou 3 meses, é que a gente começou um novo modelo, um modelo híbrido, onde a gente tem 80%, 90% das pessoas trabalhando 3 dias no escritório, 2 dias remotos. A gente tem algumas áreas que estão trabalhando ainda quase que completamente remotos também. Então a gente vai começar a ter um pouco mais de dado, um pouco mais de percepção real dessa tentativa desse novo modelo híbrido agora. Mas o grande desafio é sim cultura, o grande desafio é você fazer com que, por exemplo, pessoas novas na empresa, você imagina que a TOTVS tem por volta de 20% de attrition, né, de pessoas que entram e saem todos os anos. É um desafio gigante você garantir que essas novas pessoas que estão entrando, por exemplo, conheçam a empresa, conheçam essa cultura e tenham um nível de engajamento similar àquelas pessoas que já estão há mais tempo. E você também tem o mesmo desafio nas pessoas que já estão há muito tempo na empresa, de sustentar isso e eventualmente não perderem ao longo dessa jornada uma parcela desse engajamento que é tão importante. Então, eu diria que a gente ter, por um lado, flexibilidade, a gente reconhecer que as coisas provavelmente não vão ser exatamente como elas eram no passado, mas ao mesmo tempo também
tendo a firmeza no sentido de saber o que a gente quer e do que a gente entende que é importante ser preservado, vai ser essa combinação de flexibilidade por um lado e firmeza de princípios, de valores e preservação disso, que provavelmente vai dar a resposta correta que, pelo menos no nosso caso, na TOTVS, a gente vai procurar encontrar nos próximos meses e possivelmente nos próximos anos. Obrigada, Denis. E, Monforte, a pandemia também trouxe um forte crescimento da agenda ESG e acabou pegando algumas empresas, alguns conselhos desprevenidos nesse tema. Como você vê os conselhos se atualizando nessa agenda, atuando, e qual a importância dos conselhos estarem diretamente envolvidos na temática ESG? Muito obrigado pelo convite, pela pergunta. Eu acho que é até interessante quando você diz que foram surpresos, ficaram surpreendidos, né? Porque sempre houve o discurso da empresa ser gerida para sua possível perenidade, né? E se você praticar o ESG, o que você está buscando é a perenidade da companhia, ou seja, ela performar bem sem exaurir os fatores que contribuem para seu sucesso, né? Mas de qualquer forma é verdade, houve acho que um tempo maior para as pessoas prestarem atenção no que estava acontecendo, e eu costumo dizer que houve uma sensibilização maior, um grau de conscientização maior para os S's, não é? O S do social, a carência que existia no social, e o S do stakeholder, não é? Para quem controla e gera a empresa, que ficou claro que só a obtenção do resultado máximo no menor espaço de tempo, com depletion, vamos dizer assim, de fatores que contribuem para a produção, não é o que a sociedade hoje mais deseja. Agora, só que houve um movimento meio assodado também, ou seja, precipitado, ou seja, todo mundo querendo tick the box para atender o que eu chamo do ecossistema de ESG, né, que todo mundo tem uma matriz ou um framework qualquer, e tem agora os analistas de ESG também, que você conhece bem, e tem as proxy agencies, que também agora analisam. Então, se você sair correndo para atender a todos, não é, a certeza é que vai frustrar, né? Então, onde que reside a raiz do ESG? No propósito da companhia. Entendeu? Então, o conselho, como guardião do propósito da companhia, a primeira ação dele é saber meu propósito faz sentido, está em pé. Segundo, o meu planejamento estratégico e de sustentabilidade estão coordenados e conectados com o propósito da companhia. E, por último, eu acho que o ESG só se instalará, e aí para onde precisa crescer a governança, quando conseguir instalar em todo o processo de decisão da companhia as questões sobre ESG. Ou seja, com cada decisão que seja tomada, tenha considerações, claro, sempre de econômico-financeiras, mas com relação ao uso de insumos, ao tratamento das pessoas, ao desejo do seu consumidor, o tratamento do fornecedor. Então, acho que as planilhas de propostas para os níveis de decisão das companhias precisam ser um pouco mais completas do que foram no passado. E acho que está evoluindo um pouco para essa compreensão. Depois da primeira correria para todo mundo responder a todos os questionários de ESG, acho que a empresa agora está começando a internalizar melhor o que é o processo. Obrigada, Monforte. E, Denis, o Monforte falou do crescimento da agenda social durante a pandemia. Quando a gente pensa no social, nos stakeholders, no relacionamento com colaboradores, diversidade é um tema que também assim, cresceu muito nos últimos anos. E quando a gente olha para a matriz de materialidade da TOTVS, é um dos temas materiais da empresa, né? Como promover a diversidade e a inclusão? Quais os benefícios que essa agenda tem trazido para a empresa? Legal. Olha, antes de mais nada, a diversidade, a gente estava até comentando um pouco antes de começar a gravação, ela tem um aspecto, inclusive, econômico-matemático, né? Muito simples de ser explicado. Quanto maior for o aquário onde você possa pescar pessoas boas, talentos, melhor, é mais fácil de você encontrar essas pessoas, né? Não existe motivo para você diminuir o pool de pessoas que você vai buscar esses talentos, né? Então, de novo, eu acho que na partida, na essência, você já tem uma justificativa importante. No caso da TOTVS em particular,
a gente tem um aspecto adicional que é o fato de que, sendo uma empresa de tecnologia, uma empresa de software, gente acaba sendo, do ponto de vista prático, a nossa matéria-prima, né? A gente não vende plástico, metal, a gente tem conhecimento ali traduzido em software. Então, para nós, já há muito tempo, muito antes do ISD virar algo conhecido ou virar uma moda, a gente já tinha essa prática e já tinha essa essência que está dentro da cultura da companhia de ter gente boa que é boa gente, né? Isso é um dos pilares da cultura da TOTVS. E para mim, no limite, você ter essa questão da diversidade está exatamente ligado a isso, a você ter pessoas que são boas pessoas e você ter um ambiente de trabalho que seja um ambiente de trabalho legal, gostoso, que não vai tratar as pessoas de modo diferente por elas serem de um jeito ou de outro, por elas terem um background A ou B, e a gente procura praticar isso todos os dias. Claro que conforme as coisas vão evoluindo e todas essas avaliações, essas preocupações vão aumentando, vão se sofisticando, você precisa desenvolver alguns elementos adicionais, né? Então, se você me perguntar, hoje a TOTVS tem, por exemplo, de maneira estruturada, comitês de diversidade, grupos de afinidade que endereçam questões específicas em termos de gênero e tudo mais? Sim, sem dúvida. Hoje em dia tudo isso já está muito bem desenvolvido e eu diria que já há uma voz disponível para todas essas discussões bastante grande, bastante bem desenvolvida na companhia. Mas eu volto para o ponto inicial. Para nós, ter essa questão de ser um ótimo lugar para trabalhar, ter essa questão de a gente poder pescar num aquário cada vez maior para achar os talentos que a gente precisa, independentemente de onde eles estejam e de onde eles venham, essa é a essência que a gente tem dentro da cultura da TOTVS. Monforte, você tem um longo histórico nessa agenda ESG como conselheiro da Natura, que foi a primeira empresa que trouxe esse tema para o mercado de capitais brasileiros, provavelmente. Como que você vê a evolução dessa agenda? Acho que essa agenda ela também está ganhando muito traction por pressão, né? Seja pressão de investidores, clientes, da sociedade em geral, dos colaboradores. Como que você vê nos conselhos de administração, de onde vem a maior pressão, na sua opinião? Eu acho que pensando que, no fundo, os fins justificam os meios, né? Seja pelo amor, seja pela dor. Eu acho que o fato das empresas estarem tentando avançar nessa agenda, todo mundo sai ganhando. Eu vou tentar rapidinho falar alguma coisa como eu penso, não sei se é como né? Época industrial, capital e trabalho são as duas pressões sobre o sistema de governança, né? O trabalho vai perdendo força na coisa e o capital ganha, e aí você ganha todos aqueles vícios de lucro de curto prazo e tal. Em um determinado momento, curiosamente, o capital entra em excesso de oferta, as TOTVS da vida entram no mundo de software e fazem com que o bem de produção mais caro seja de $2.000, que é um computador, produza coisa, e o capital na margem talvez não seja tão demandante como o da era industrial, né? E aí você passa a ter a manifestação da sociedade, não é? Então o vetor de maior pressão sobre o sistema de governança hoje é a sociedade, é o que chama de stakeholders, tá certo? Qual é a moeda do stakeholder? A lealdade, não é dinheiro, não é força de trabalho e tal. Por isso é que talvez o Denis tenha no grupo de executivos dele o tal do NPS como uma das medidas de performance. Isso nada mais é do que medir a lealdade, o reconhecimento dos stakeholders, tá certo? Mas e os investidores que agora estão fazendo? Porque o investidor sabe que se o stakeholder, seja ele colaborador, fornecedor, o que seja, tirar a aposta de lealdade na empresa, ela vai perder valor, tá certo? Então eu não vou investir numa companhia que não entrega o que a sociedade está pedindo, né? Porque eu sei que num prazo, não sei precisar qual seja, ela vai perder valor, porque vai perder a lealdade dos stakeholders, né? Então, basicamente, é a sociedade do conhecimento, que é a área onde está
atuando o Denis, né, que ele se autoalimenta exponencialmente, é a sociedade, sim, de capital, mas com menos demanda que industrial, mas é a sociedade onde o stakeholder está no... Hoje usa-se até uma expressão muito interessante, né? Os negócios recebem uma licença social. E para valorizar essa licença social de funcionar naquele local, para atender aquelas pessoas e tal, ele precisa entregar o que a gente quer, não o que, mas como ele entrega, tá certo? Acho que essa é a evolução que está aí, né? É assim que eu vejo o papel da governança, tomar consciência disso, né? E novamente, qual é a empresa que terá atingido esse estágio? Aquela que no seu processo amplo de decisão tiver incluído os requisitos de entregar o que a sociedade quer, além de preço e qualidade, isso não tem dúvida nenhuma. E, Denis, inovação é um tema muito forte dentro da agenda ESG, acho que até porque, às vezes, para solucionar alguns problemas ambientais e sociais, você precisa de soluções que não existem hoje, a gente precisa de inovação. E acho que, além disso, a questão dos stakeholders é muito forte nessa agenda, como o Monforte colocou, e dentro dos stakeholders a gente tem os clientes, né? Quando a gente pensa relacionamento com clientes e inovação, são dois pilares fortes da cultura da TOTVS. Como que a empresa também tem trabalhado, porque essas são agendas que nunca param, né? Você nunca pode parar de inovar e você nunca para de satisfazer o cliente, né? Como manter essa constância para continuar sendo uma empresa inovadora e com foco no cliente? Não, essa é uma ótima pergunta e a gente acaba tentando trabalhar isso diariamente, né? Como você falou, o tema de inovação ele está presente na tecnologia provavelmente mais do que em qualquer outro segmento. Agora, especificamente no tema de ESG, no caso da TOTVS em particular, a gente tem visto uma oportunidade cada vez maior de ajudar os nossos clientes a terem uma pegada menor, né? Esse é um desafio importante para nós. A TOTVS sendo uma empresa de software, a pegada da TOTVS em si é uma pegada proporcionalmente baixa, né? Existe, mas ela é proporcionalmente baixa. Agora, quando a gente olha o universo de clientes que a gente tem, nós estamos falando aí de mais ou menos 70 mil grupos econômicos, que representam em torno de 1/4 do PIB brasileiro, a gente tem uma variedade de segmentos muito grande. Então a gente tem cada vez mais se preocupado em encontrar eventuais caminhos onde nós mesmos, através das nossas tecnologias, dos nossos produtos, a gente possa ajudar o nosso cliente a reduzir a pegada que ele tem. Outra coisa que a gente também tem feito, e a gente também conversou um pouco disso antes de começar aqui o programa, é exatamente a nossa área de consultoria, muito focada em clientes maiores, né? O nosso chamado Large Enterprise. A gente tem desenvolvido cada vez mais frameworks de trabalho, de consultoria, onde a gente ajuda a esses clientes terem um conhecimento cada vez maior do tema. Ainda existe um desconhecimento muito grande sobre o que é o ESG e de que forma, como o próprio Monforte colocou, de que forma que o ESG pode gerar valor para a empresa, né? Não é só o check the box. E a gente tem procurado, então, através desse trabalho da nossa consultoria, exatamente ajudar empresas que muitas vezes são empresas que estão mais no interior do Brasil, em estados onde o tema ainda não tem a mesma relevância que tem aqui na Faria Lima, a trazer esses conceitos e ajudar essas empresas a escolherem quais são efetivamente os temas e os caminhos onde elas podem fazer uma diferença e esses caminhos fazerem a diferença para essas empresas, né? Uma grande preocupação que a gente tem, tanto dentro da TOTVS como com os nossos clientes, é que não se tente fazer 10, 20 coisas ao mesmo tempo, né? Mesmo uma empresa do tamanho da TOTVS não tem condição, não tem capacidade financeira e humana de administrar 10 ou 15 frentes de ESG ao mesmo tempo. Então o trabalho está caminhando nesses dois lados. A gente avançar na cadeia e procurar ajudar o nosso cliente, não só o impacto que a TOTVS tem, mas também ajudar esse cliente a entender quais são os caminhos e quais são os temas que ele pode efetivamente trabalhar.
Legal, obrigada, Denis. E Monfort, a minha impressão é que com esse crescimento do tema ESG, a gente fala muito do ambiental, pouco do social e quase nada de governança. Como que você vê a governança corporativa evoluindo no Brasil? Eu vejo ela evoluindo. Legal. Tá? Aquém do que seria a minha vontade, mas evoluindo, né? Eu estou em governança há 25 anos, né? Você mencionou o IBGC lá atrás, e eu lembro que governança corporativa era uma coisa que as empresas desconheciam, tá certo? Depois veio um ciclo, né? Que foi quando a Natura abriu capital, aquele negócio todo de democratização de capital, onde passou-se a adotar a governança quase que como uma obrigação, tá certo? E nesse período houve bastante disseminação sobre o que era governança corporativa e tal. E a partir daí, eu me lembro o mercado de capitais, de onde eu comecei a minha vida, né, mercado de ações, muito pequeno, né, e ele foi crescendo. E não existiam corporações, como se chamam hoje e tal, né. Então essa consciência foi aumentando, né. Acho que ainda, eu digo que governança atinge o ponto ótimo e o conselho quando o Denis reconhece no conselho dele um recurso para ajudá-lo a criar valor e preservar a companhia e não uma obrigação de interação, né? Eu acho que a gente está começando a entrar nesta coisa, por quê? Porque, como falamos antes, né, a complexidade do ambiente de negócios, a complexidade da natureza de riscos que as empresas têm que enfrentar hoje em dia, carecem sim, no CEO como é o Denis, de ter um grupo de pessoas que possa contribuir. Eu ir lá e falei, poxa, eu preciso que vocês me ajudem a fazer. Então, acho que a governança está evoluindo bem. A internacionalização do mercado também acabou contribuindo. A criação de institutos, como o Instituto, a B3, né, o Novo Mercado também no meio do caminho, contribuiu bastante. Acho que tem uma coisa que talvez precisasse evoluir muito mais. É a compreensão do papel do administrador, a responsabilidade dele e, segundo, a responsabilização do administrador. Eu acho que hoje em dia ainda existem muitas situações em que decisões equivocadas e erradas são tomadas e pouca responsabilização é feita, né? A ação da empresa acaba sofrendo uma penalização, mas o administrador em si acho que precisava ter, eu acredito que às vezes algum pouco de penalização acaba criando o custo da opção de não tomar boas decisões, né? Então eu acho que a governança está evoluindo, estão se criando novos foros de discussão, né? Eu mesmo participo hoje de uma confraria de governança, onde a discussão de temas muito densos acontece com frequência, não é? E isso é levado de volta, porque são todos conselheiros de empresas e tal, para dentro das empresas. Então, acho que a resposta é que está evoluindo, mas precisa evoluir bastante mais ainda. Legal, obrigada. E, Denis, quando a gente pensa na agenda ESG, acho que um outro ponto que tem crescido muito é que hoje as pessoas buscam um propósito ao procurar emprego. Além disso, você está num setor que a demanda por profissionais é maior do que a oferta. E, além disso, a TOTVS tem crescido. Então, assim, você precisa contratar gente. Quando a gente olha para essas três características, como que o processo de atração e retenção de talentos mudou nos últimos anos? Não, essa é uma pergunta excelente, porque talvez seja um dos principais desafios que a gente está enfrentando realmente, né? Pra você ter ideia, Renata, a gente teve, eu estava olhando esse número, acho que ontem, se não me engano, a gente teve no ano passado por volta de 2.600 contratações na TOTVS, né? Então isso dá aí por dia útil, dá mais de 10 pessoas, perdão, por dia útil, né? É um volume absurdo, então você imagina o trabalho que dá você encontrar um pool de pessoas. Por isso eu volto para aquela primeira pergunta, né, da diversidade, de você ter um pool cada vez maior. Isso é real, né? Imagina você ter que botar 10 pessoas novas para dentro, você ter vamos dizer assim, a certeza de que você está trazendo pessoas que vão se alinhar àquela cultura, que vão conseguir desempenhar o papel dentro da companhia. Então é um tema absolutamente fundamental para nós.
E a gente tem feito já há muitos anos um trabalho focado em educação, né? A gente sabe que o Brasil tem um déficit educacional e principalmente quando a gente olha para temas mais sofisticados como tecnologia, programação, desenvolvimento, esse déficit é ainda maior. Então a TOTVS já faz um investimento nisso há muitos anos. A gente tem, por exemplo, o IOS, que é o Instituto da Oportunidade Social, que já tem hoje 22 ou 23 anos de vida, já formou milhares, dezenas de milhares de jovens em situação de vulnerabilidade em tecnologia, né? Boa parte desses milhares de jovens acabam virando colaboradores da TOTVS ou acabam virando colaboradores de clientes da TOTVS, quer dizer, transitam nesse ambiente, né? A gente também tem uma quantidade de parcerias hoje com universidades, com escolas técnicas muito grande, não só fornecendo tecnologia em si, né? A nossa tecnologia, a gente tem uma área de educação e de softwares para educação grande que a gente acaba dando para essas entidades, mas também conteúdo, inclusive, né? Para garantir que esses jovens, esses novos profissionais estejam adequadamente preparados. Agora, tem um outro lado específico das empresas, específico da TOTVS, obviamente, que é a construção do que a gente chama do employer branding também, né? Para você conseguir atrair essa quantidade de pessoas e você conseguir, na medida do possível, encontrar os melhores talentos, hoje existe uma prática dentro da empresa, e é uma prática que cada vez mais empresas têm, de você trabalhar efetivamente a tua marca empregadora, né? A gente tem hoje uma preocupação muito grande, existe um trabalho grande sendo feito para cada vez você conseguir transmitir para fora todos os teus atributos, né? Eu falei de um no começo super importante, que é a gente ser o melhor lugar para trabalhar, a gente criar um ambiente que permita que as pessoas sejam quem elas querem ser e através disso elas consigam ter uma performance cada vez maior. E a gente tem sim hoje a necessidade e talvez até mesmo a obrigação de cada vez mais transmitir isso para fora, para que esse trabalho de atração de talento seja cada vez mais, não fácil, mas cada vez mais factível, eu diria. Obrigada. Obrigada, Monforte. Obrigada, Denis. Foi um prazer ter vocês aqui. Muito obrigada. Obrigada a todos. Obrigado a você. E agora a gente vai ter um painel sobre águas, falando sobre o papel dos rios e oceanos na busca da sustentabilidade.